Algumas pessoas já fazem isto por algum tempo. E dentre estas pessoas, existem aquelas que esperam em oração, mas também existem aquelas que não fazem absolutamente nada e nem orar sequer fazem, e mesmo assim essas pessoas almejam e querem receber alguma coisa da parte de Deus. E na Bíblia Sagrada nós vamos observar com bastante clareza alguns exemplos até de pessoas que esperaram e não esperaram pouco, esperaram anos. Por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue, ela esperou por 12 anos receber o milagre para ela, que foi a restituição da sua doença. Ela estava doente, então Deus restituiu o que a ela? A sua cura. Ela estava doente, mas ela esperou 12 anos. Mas também existe um outro exemplo também, de uma outra mulher, que andava encurvada durante 18 anos. Imaginem uma mulher de 18 anos andando encurvada. Mas esta mulher também, ela recebeu o milagre na vida dela, que foi a restituição também da saúde dela. E nós também não podemos nos esquecer que na cidade de Betesda havia um homem paralítico há 38 anos. Imaginem, 38 anos paralítico. E esse homem também, ele quando teve o seu encontro com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, ele teve também a sua restituição, deixou de ser um paralítico e passou a andar normalmente. E nós também não podemos nos esquecer que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele teve que esperar 30 anos para começar o seu ministério. E por que nós estamos falando todas essas coisas? Porque muitas vezes nós queremos a restituição, seja da nossa saúde, e quem não quer isso? Ninguém quer ficar doente. Muitos de nós queremos a restituição de um problema de família. Quantos de nós queremos, em várias áreas das nossas vidas, a restituição? E nós sempre perguntamos, e não é uma vez, duas vezes, mas inúmeras vezes, esta pergunta não sobrevém sobre a nossa vida: Senhor, quando virá a minha restituição? Quando virá a solução para este problema? Amados, eu quero te dizer o seguinte, que Jesus, ele nunca chega atrasado em lugar nenhum. Ele sempre chega na hora certa. Ele sempre nos abençoa no momento em que convém a Ele. Mas nós temos um hábito muito, vamos dizer, comum a todos nós. Nós somos demasiadamente, todos nós, somos demasiadamente ansiosos. E muitas vezes as nossas ansiedades nos levam
até a duvidar que vai chegar o tempo na nossa vida do milagre, da cura, ou até mesmo daquilo que nós estamos orando e pedindo a Deus. Na verdade, não somos nós que estamos esperando Deus agir. Aí você vai dizer assim: pastor, mas eu não entendi essa colocação. Mas espera o que eu vou te dizer. A grande verdade é que nós precisamos nos conscientizar é que Deus é quem espera que nós tenhamos a oração de fé para então Ele entrar e operar maravilhas e fazer as restituições que são devidas da parte de Deus para a nossa vida. Talvez você esteja demorando tomar uma posição de fé verdadeira. E aí você poderia me perguntar: mas pastor, o que é tomar uma posição de fé verdadeira? Eu costumo dizer, irmãos, que fé, até o ateu que diz que não tem fé, ele tem. Porque é impossível que ninguém tenha fé. Porque a própria Bíblia diz que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Mas o que nós temos que entender, e na obra de renovação espiritual, é isso que às vezes nós tropeçamos. Nós temos a fé, que é a fé natural, que todos nós temos. Se nós fizermos um censo, ou ficarmos parados pelo menos meia hora só, numa das esquinas das ruas desta cidade, e perguntarmos às pessoas que estão passando, eu queria só que você me respondesse sim ou não. Você tem fé? Provavelmente as pessoas vão dizer assim: tenho. Obrigado. Você tem fé? Tenho. E você vai ver que provavelmente em 10 pessoas que você pergunte, provavelmente 9 vão dizer que tem fé. Aí alguém pode dizer assim: mas pastor, na situação que nós estamos vivendo hoje, será que essa estatística? Não, porque a fé natural todo mundo tem, mas essa fé natural, ela não resolve. Existe a fé que é espiritual. Essa começa a dar resultado na nossa vida. Mas a fé espiritual somente também, ela só dá resultado em algumas situações. O que a igreja do Senhor Jesus Cristo está precisando hoje é da fé sobrenatural. Você pode dizer amém? E o que é a fé sobrenatural? É aquela fé que transcende todo o entendimento humano, mas que quando Deus libera essa unção para você ter essa fé, aí, meu irmão, você começa a ver que tudo fica mais fácil. E por que eu estou falando nisto tudo? E o porquê que esta mensagem tem o título: Quando virá a minha restituição? É porque talvez você esteja demorando a tomar uma posição, como eu já disse, uma fé verdadeira. E vamos entender agora o texto. Pedro e João,
eles encontraram no caminho deles um paralítico. E diz o texto que ele estava ali à porta formosa do templo. Pois bem, este homem, ele não podia entrar no templo porque tinha um motivo. E qual era esse motivo, pastor? Porque, segundo a lei judaica, nenhuma pessoa, nenhuma delas, com defeito físico, poderia entrar no templo. E se você depois quiser conferir, isso que o pastor acabou de afirmar, encontra-se no livro de Levítico, no capítulo 21, no versículo 23. Então, há uma grande diferença. Na nova aliança que Jesus fez, quem entra doente hoje na igreja, sai curado. Você pode dar glória a Deus? Quem entra no templo hoje para buscar aquele que um dia lá na cruz morreu e ressuscitou, mas que quando ele expirou, o véu do templo foi rasgado, para que todos nós tivéssemos acesso à presença de Deus. Isto fez com que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós, pudéssemos agora, independente de defeitos físicos, defeitos espirituais, pudéssemos entrar agora para adorar, porque todos nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas não importa quanto tempo, não importa quanto tempo você está esperando, Deus vai operar na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Deus vai operar na sua vida. Você está esperando uma restituição? Estou, pastor. Mas, queridos, é bom sempre que nós venhamos a refletir e até mesmo meditar em coisas que nós precisamos individualmente fazer para que o milagre, a restituição venha na nossa vida. E a primeira coisa que nós observamos é aquilo que está escrito aqui, no versículo 1 de Atos capítulo 3. Certo dia, de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas. Ou seja, Pedro e João, eles estavam indo para o templo para orarem. E aí eu digo para você, quando você ora, quando nós oramos, Deus começa a mover o céu e a terra, não somente para colocar na sua vida as respostas que você está precisando, mas Ele também coloca vítimas no seu caminho para que você possa, no nome dEle, restituir aquilo que as pessoas estão precisando. E foi exatamente isto que aconteceu. Pedro e João, eles estavam indo para o templo quando eles encontraram quem? Um homem aleijado. E eles então ministraram para aquele homem a cura sobre a sua vida. Porque Pedro e João, eles entenderam que Deus, Ele queria curar aquela vida que há tanto tempo estava à espera daquela cura que para ele era uma restituição.
E com ousadia, então, eles falaram no nome. Falaram no nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Amados, nas orações, nós levamos as nossas preocupações, nós levamos os nossos problemas e, claro, voltamos abençoados pelo Senhor. Mas a oração não é apenas pedir. O grande problema é esse. Também é desfrutar da comunhão com Deus. Por quê? Porque quando nós estamos orando, nós não estamos conversando com Deus. E quando nós conversamos com Deus, isto não é uma comunhão que nós estamos tendo com Deus e Deus conosco. Agora, o interessante é que nós temos um hábito somente de pedir, pedir, pedir. Mas a oração, ela também tem algo maravilhoso, que é fazer com que você, além de ter a comunhão com Deus, você precisa aprender a agradecer a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que ainda Ele fará. Você está entendendo? E isso alegra o coração de Deus. Porque, irmãos, quando nós agradecemos a Deus, é uma forma também de nós adorarmos a Deus. E às vezes você custa receber o seu milagre, você custa receber a sua bênção, ou até mesmo a sua restituição, porque você pede, e fica com aquilo. Mas Deus não me respondeu. Mas você já não pediu? A Bíblia não diz que Deus tem ouvidos e ouve? É verdade? Deus não é surdo, Ele ouve. A Bíblia diz que Deus tem olhos e vê. Então Deus não é cego. E a Bíblia diz que Deus tem boca e fala. Deus não é mudo. Então, quando nós falamos com Deus, Deus ouve. Se falamos em nome de Jesus. Porque às vezes eu vejo pessoas orarem, fazem orações maravilhosas, bonitas, mas não conclui em nome de Jesus. Essa oração não chega. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, Ele disse: tudo quanto pedirdes ao Pai, crendo em meu nome, recebereis. Então, nós ficamos observando que quando você vai à igreja, ou quando muitas pessoas chegam até a igreja, elas precisam e devem estar sensíveis a tudo o que acontece. E por quê? Porque isto vai dar a possibilidade para que Deus opere maravilhas através da sua vida. Você está entendendo? É tão bom, né? Você está na igreja, aí de repente o pastor recebe uma revelação daquilo que você está buscando a resposta há tempos. E Deus, além de dar a revelação, Ele às vezes fala para o pastor ou para a pastora o seu nome.
Agora, isso nós temos que buscar. Buscar, porque na verdade é buscar essa sensibilidade e não ficar perguntando: quando, Senhor, será a minha restituição? Eu disse que quando você orar, você começa a abrir a porta. Ou seja, permaneça sempre em oração, pois quando você menos esperar, Deus vai liberar o milagre para a sua vida e vai liberar a restituição. Agora, existe uma segunda coisa que eu quero mostrar para vocês aqui no versículo 6, que diz assim, olha: então Pedro disse: não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. O que é isso aqui? Qual é a revelação que tem aqui? Nós vamos receber a nossa restituição? Ou vamos restituir na vida de alguém quando nós falarmos? Repita isso: quando nós falarmos. Porque não basta somente, queridos, nós orarmos. Nós precisamos falar. E falar com autoridade. O interessante é que Pedro e João, eles também agiram com intrepidez, mas agiram também com amor. Ou seja, eles estenderam a sua mão para erguer o paralítico, para levantar o paralítico. E essa atitude que eles tiveram foi o complemento para que o milagre pudesse acontecer. Ou seja, não adiantaria nada ele chegar, profetizar, mandar que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus de Nazaré, se eles também não estendessem a mão para levantá-lo. Aí alguém poderia dizer assim: mas pastor, ele poderia ter levantado sozinho? Poderia. Mas se o autor que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, que foi Lucas, e Lucas, para quem não sabe, ele era um médico. Então, quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos e você lê o Evangelho de Lucas, você vai observar que tanto nos evangelhos, tanto no Evangelho de Lucas, comparado aos outros evangelhos, Lucas, ele quando narra um milagre, ele narra com detalhes, porque ele era médico. Vocês observem o que ele diz aqui. Ele diz assim, olha o que ele diz aqui no versículo de número 7. Ele diz assim: em seguida Pedro pegou a mão, o quê? Olha o detalhe aqui. A mão direita do homem e o ajudou a se levantar. Provavelmente, se isto tivesse sido narrado por um outro discípulo, ele não falaria com esse detalhe. Ergueu somente, ou tomou pela mão, mas ele disse pela mão direita. E você vai observar isto em toda a narrativa de Atos dos Apóstolos,
porque foi Lucas que escreveu. E aí eu quero te dizer algo aqui tremendo. Isso aqui não é por acaso. E não foi por acaso, e não é por acaso. Porque a força que operou o milagre da restituição foi a fé que atuou pelo amor e que foi uma fé liberada para Pedro e João. Lembra que eu fiz na introdução dessa mensagem? A fé, o quê? Sobrenatural. Eles tiveram uma fé tão sobrenatural que eles conseguiram liberar aquela unção para aquele paralítico se levantar e andar. E amados, eu quero te dizer uma coisa tremenda, que muitos crentes, eles oram, profetizam, mas eles só ficam olhando e nada fazem. Eles querem receber, sim, a oração, eles querem receber as profecias das bênçãos, mas falta a atitude de confiar no Senhor e fazer o bem. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele o fará. Essa confiança, ela tem que partir exatamente daqueles que estão ministrando e daqueles que estão sendo ministrados. Você imagina, esse paralítico, ele não estava acostumado a todos que passavam ele ficar com a mão estendida e pedindo uma esmola. Ele não estava acostumado a isto. Não era uma rotina na vida dele. Mas qual não foi a surpresa daquele homem que naquele dia ele ouviu dois homens que estavam tomando já o caminho, estavam ali no templo, na porta chamada Formosa. E quando ele pede a esmola, eles dizem: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Provavelmente por alguns segundos aquele paralítico devia de estar pensando: então ele vai me dar mais do que a prata, mais do que o ouro. Não. Aí sai a palavra: em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E por que que Pedro e João disse que não tinha prata, que não tinha ouro? Porque o que nós temos é maior, tem um valor muito maior do que toda a prata, do que todo o ouro, porque este nome, ele é poderoso. Este nome, ele faz maravilhas. Este nome opera coisas grandes e firmes que nós não sabemos. E nessa noite, Deus vai te dar as respostas, e já está te dando as respostas. O porquê você está custando a receber o seu milagre, ou quem sabe a sua restituição. A grande verdade, amados, é porque por um gesto tão simples que Pedro e João fizeram, como estender a mão, mas aquilo foi fruto da fé que eles tiveram. Você está disposto ou disposta nessa noite a tomar essa mesma atitude de fé? Quantos estão dispostos? Diga assim: amém. Tenha coragem, irmãos. Tenha coragem de fazer algo
que possa demonstrar para Deus, em primeiro lugar, que você tem uma fé que não é somente natural, que não é somente espiritual, mas que você tenha uma fé sobrenatural. Você quer ver uma coisa? Se você tiver coragem de fazer isto, o seu milagre não está chegando, o seu milagre já chegou, a sua restituição já chegou. Você pode dizer amém? Existem problemas, existem situações que quando nós olhamos, é impossível até você agir. Você imagina? Pense bem nisto que eu vou te falar. Imagine bem. Imagina um médico chegar para você, depois que você sofreu um acidente de carro, como foi o meu caso, há muitos anos atrás. Eu quebrei a segunda cervical, ela correu, abriu e pressionou a medula. Eu era para ter morrido lá no local do acidente. Mas quando me retiraram do local do acidente, que nós estávamos a caminho, e esse acidente eu sofri junto com a minha esposa, e foi terrível, irmãos. Foi terrível, porque eu me lembro deste dia como se fosse hoje. A única coisa que no momento que eu estava indo para o seminário para dar aula, e a minha esposa para ter aula, ela disse para mim: para de ler, que nós já estamos chegando, estamos próximo à igreja. E quando eu fechei os apontamentos que eu iria dar a aula naquela noite, que eu olho para a minha direita, eu vejo aquele carro freando e aquela pancada do lado, e eu não me lembro de mais nada, até o momento em que eu estava chegando aqui no hospital, no Salgado Filho, né? Aqui no Meia, né? E aí eu ouvi de longe aquela voz em oração, falando assim: Jesus, tem misericórdia de mim. E era minha esposa. Aquela oração Deus ouviu, porque naquele dia eu tinha certeza que eu iria, eu já estava vendo aquela luz aparecer. Mas pela oração, a Bíblia diz que a oração de um justo, né, pode muito nos seus efeitos. E pela oração dela, eu acordei. Quando eu acordei, que eu voltei a mim, ela disse assim: não se mexe, nós estamos indo para o hospital, não foi? E eu comecei a sentir uma dor insuportável. E sabe, irmãos, o nosso Deus, Ele é tremendo. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Porque nada acontece na sua vida se não for por acaso. E quando eu cheguei lá naquele dia, no hospital, que os médicos vieram me examinar, eles não quiseram falar para mim a gravidade do problema. Enquanto a minha esposa estava sendo socorrida, eu também estava. E aí o médico disse para mim: eu preciso de alguém da sua família para conversar. Eu disse: doutor, aquilo que o senhor tiver que falar comigo, o senhor fale. Ele disse assim: mas é grave. Eu falei: não tem problema. Ele disse: primeiramente, você está com uma lesão na sua coluna, na segunda cervical.
E eu não estou entendendo porque essa lesão era para você estar morto. Mas eu tenho que te dar uma notícia. Então eu falei, senhor, pode falar o que o senhor falar, eu estou ouvindo. E ele disse para mim, o senhor está num processo de tetraplegia. Daqui a meia hora, o senhor não vai, só vai movimentar os olhos. E eu olhei para aquele médico, e Deus liberou para o meu espírito esta mesma fé, para dizer para aquele médico o seguinte: doutor, eu respeito porque o senhor estudou, mas o Deus que eu sirvo no meu espírito, conforme o senhor disse que era para eu ter ficado lá no local do acidente, se eu não morri, eu não creio que esse Deus vai me deixar ficar tetraplégico. Mas se eu ficar, somente com os olhos eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou exaltar, eu vou bendizer, eu vou magnificar este Deus Todo-Poderoso. Amados, naquela hora, eu entendo hoje, sabe, irmãos, que foi naquela hora, por aquela palavra, que Deus restituiu. E quando foi 23 horas e 30 minutos, quando eles estavam procurando para me internar, para me operar a coluna, não tinha vaga, 23 horas e 30 minutos, eu senti aquele refrigério. E de meia em meia hora, aqueles médicos vinham, porque o acidente aconteceu, eram 15 para as 7 da noite. Eu dei entrada no hospital 7h10. E de 7h10 até 23h30 era uma dor insuportável. Mas naquela hora, a igreja estava em oração, irmãos. E quando a igreja está em oração, Deus fala. E Deus falou que naquela hora Ele estava estendendo a sua mão, colocando a sua mão na minha coluna, e que sequela nenhuma iria ficar. Os médicos ficaram sem entender nada. E até hoje, para a glória do nome do Senhor, eu tenho todos os meus movimentos, nenhuma sequela ficou. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque muitas vezes você recebe uma palavra profética, você recebe uma profecia, você recebe uma revelação, você recebe uma palavra da parte de Deus. Creia, não duvide, porque aquele que fala é fiel. Quando eu estava vindo hoje para a igreja, eu estava conversando exatamente isso com a minha esposa e ela comigo. E nós estamos assim quebrantados e agradecendo a Deus, porque como Deus pode falar ao nosso espírito, sendo nós tão pecadores. Mas aí está escrito, para se cumprir a palavra de Deus, a excelência do poder, ela está no vaso de barro. Basta ser vaso de barro, para que a excelência do poder esteja nele, para que a glória seja dele, por ele e para ele. Então, nessa noite, você pode estar se perguntando: quando será, pastor, a minha restituição? Esta restituição que eu estou orando, eu estou clamando, eu estou pedindo. Eu quero te dizer, queridos, para encerrar, muitas pessoas
ficam exatamente como aquele homem, esse homem aqui que nós acabamos de ministrar, paralisados na porta da igreja. E a isto nós podemos chamar de cristãos indecisos, que não querem tomar uma posição na presença de Deus, e ficam perecendo, uma paralisia, como se estivessem com uma paralisia total espiritual, onde a sua vida não progride. Irmãos, olhem para cá. E se você concordar com isso, você vai levantar a sua mão e você vai dizer amém. Se você não concordar, você não levante a sua mão. Escute o que eu vou te falar pelo Espírito de Deus. O seu lugar não é na porta da igreja, e sim no altar do Senhor, ministrando a sua fé para os outros e para você mesmo. Você pode dar glória a Deus por isso? Levante-se, irmãos. Levante-se nesta noite. Levante-se. Sirva. 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 Sirva a este Deus. Porque quando você fizer isto, você vai se lembrar desse paralítico. Pedro e João, eles olharam para ele, viram aquele paralítico provavelmente esperando uma moeda cair ou um pedaço de pão. Mas Pedro não ficou calado. Pedro não ia alimentar mais aquele homem que estava esperando uma restituição que ele mesmo não sabia de onde viria. Mas Pedro e João tinham a garantia daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Querido, com a autoridade do Espírito Santo, com essa autoridade, você nessa noite vai sair daqui, e eu te digo, em nome de Jesus de Nazaré, você vai sair daqui curado, você vai sair daqui curada, você vai sair daqui uma nova criatura, você vai sair daqui renovado, renovada, e em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus vai te dar a autoridade, vai materializar esta autoridade que Ele já te deu, mas que você ainda não tomou posse, para que em nome dEle você possa pisar na cabeça do diabo e caminhar de glória em glória, de valor em valor. Amados, não perca a sua bênção. Não perca a sua bênção. Quando você agir, você vai ver o que vai acontecer. Escute, Deus manda te dizer para os filhos. Deus manda dizer uma palavra para os filhos e para as filhas dele nesta noite. Parem de me ficar pedindo esmolas. O pai não dá esmola aos filhos, o pai dá o melhor. O pai dá o melhor. O pai dá o melhor. Você pode dar glória a Deus? Diga assim: o meu Pai Celestial me dá o melhor. Eu vou sair daqui com o melhor de Deus. Com o melhor de Deus. Com o melhor de